Oiê, Leila Dato por aqui, tudo bem com você? Nessa live hoje a gente vai falar de duas coisas muito importantes. Quando eu tô gravando essa live é dia 27 de março e a gente tá no meio da quarentena do coronavírus, né? Então, se você tá assistindo essa live depois, vai fazer sentido quando eu te falar essas questões que a gente tá vivendo hoje. Então, primeiro, é uma postagem que eu fiz ontem no meu Stories e que rendeu muitos comentários, muitas pessoas me pediram que é o círculo. Para a gente crescer nessa vida, para a gente se desenvolver, a gente precisa sair da zona de conforto. Então, funciona assim, ó. Vou fazer um círculo aqui para vocês. Vou pegar um papel aqui, ó. É quando a gente sai da zona de conforto. Ó, nós vamos gastar papel. Então, a gente tem um lugar que a gente tá aqui, ó, que é a zona de conforto. É um lugar bem pequenininho, tá vendo, ó? Chama zona de conforto. Às vezes é uma M, mas tá quentinho e a gente tá lá, na zona de conforto. E o que acontece? Gente, se der tempo, vou falar das 5 linguagens do amor também hoje, tá? Justamente pra gente saber como é que é essa questão aí de quarentena, né? Então aqui, ó, zona de conforto. Aí acontece uma coisa como essa, né? Acontece uma coisa como essa do coronavírus, tal, da economia, que deixa a gente com o quê? Com medo. Então a gente vai para a zona do medo. Aparece assim, ó, uma coisa bem grande ao nosso redor que chama medo. E o que o medo faz com a gente, ó? O que o medo faz com a gente, né? Com as pessoas? O que ele faz? Ele faz a gente ter medo de ficar sem o que comer, sai correndo para o mercado, amontoa os mercados e aí as pessoas acabam tendo maior risco ainda de contágio. O medo faz as pessoas. Então, assim, né? A gente está aqui na zona de conforto, aí acontece alguma coisa que dá um medo muito grande na gente, né? E aí, às vezes, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de perder de entrar, de ficar doente, a gente passa a agir com medo. E aí esse medo é necessário, é saudável, né? A gente ter medo. Por quê? Porque senão a gente não. É como se a gente tivesse passando roupa e colocasse a mão no ferro quente, se a gente não tivesse medo, né? A gente não tivesse esse instinto, é um instinto de sobrevivência. Mas o que acontece com isso? A gente nunca. Se a gente fica atolado ali no medo, logo depois da linha do medo, tem uma linha chamada de aprendizagem, ó. Então, ó, a gente tem a zona de conforto, a gente tem o medo, e aí a gente tem um horizonte maior, é como se tivesse uma onda, né? Tivesse um recife, assim, se eu estivesse olhando, tivesse um recife, aí tem uma onda, e aí a gente passa ali daquele medo, né? Então, aqui é a zona do aprendizado. A zona do aprendizado. E nessa zona do aprendizado, a gente descobre várias coisas sobre a gente descobre várias oportunidades, né? E a gente. O medo tá ali, mas a gente tá saindo, né, dessa zona do medo e indo para essa zona do aprendizado. Por exemplo, nesse exato momento, a gente está aprendendo que eles estão quase quase assim, já estão fazendo testes e estão encontrando um remédio para combater o coronavírus, né? Um tratamento para o coronavírus. Estão várias pessoas falando, ao invés de ter aquele medo de falar assim, nossa, mas fulano vai usar a minha pesquisa, não, eles estão compartilhando pesquisa para que consiga logo uma solução para esse coronavírus. E aí, depois dessa zona de aprendizado, a gente tem a zona de crescimento. Então, ó, deixa eu fazer aqui. Ó, crescimento. Eu tô fazendo essa live em homenagem à Tati, que me perguntou isso agora há pouco. Eu falei pra ela que eu ia mandar pra ela, mas eu falei, quer saber? Eu ia fazer a live sobre
sobre as 5 linguagens do amor. Eu falei assim, gente, deixa eu falar sobre isso também, porque é muito importante isso, né? Então, ó, deixa eu só achar aqui o que acontece aqui nos fotos. O que acontece aqui se a gente não sai da zona de conforto, se a gente fica no confortável, né? Quem que você quer ser? Quem você, ó, o que acontece? Quando a gente tá com medo, a gente compra no pânico, né? A gente se irrita facilmente com tudo e com todos. Eu tô olhando a cola, tá? Eu faço estoque de comida, remédio e álcool gel. Gente, eu vou ser muito sincera mesmo. Aqui em casa, a gente tá com meio litro de álcool gel. A gente comprou, meu esposo só conseguiu comprar esse meio litro. E a gente não tá saindo de casa. Meu esposo não tá saindo. Então a gente lava a mão muitas vezes, mas a gente não tá tendo contato com o mundo exterior. E quando alguém tem contato no mundo exterior, que nem hoje eu fui ao mercado, e aí no mercado não tem álcool, gente, não tem álcool, tá normal o abastecimento, mas não tem álcool, nem líquido, nem gel, nem nada. Por quê? Porque as pessoas estão na zona do medo, né? Tava na zona de conforto, e aí foi pra zona do medo, né? Medo de tudo, tal. E aí a gente vai para a zona do aprendizado. O que a gente pode aprender com essa pandemia que está acontecendo? Então a gente pode aprender a ser menos controladora, a querer controlar as coisas porque a gente não controla, né? E aí você vê que você não controla. Você pode parar de consumir sem necessidade, né? Assim, para de consumir alimentos que... Hoje eu assisti uma live incrível da Vanessa Ari. Eu até indiquei aqui no meu stories. Vai lá, é Nutri Vanessa Ari, ela é nutricionista funcional e ela falou de alimentos que aumentam a imunidade e alimentos que acabam com a imunidade. Logo depois dessa live, eu vou colocar aqui o print, porque eu assisti a live fazendo o almoço. E tinha um rapaz na minha frente, gente, que ele não tinha nada, não tinha nada no carrinho dele que fosse do mundo, que tivesse nascido na terra, que tivesse brotado na árvore, nada, não tinha nada. Só tinha coisa industrializada. Isso, né, comida industrializada, grãos refinados, né, pó branco, pós brancos em geral, irrita ele inflama o seu corpo, né? Deixa o seu corpo ácido, inflama o seu corpo e isso ocasiona o quê? Diminui a sua imunidade. Tudo que a gente precisa, gente, nesse momento é melhorar a imunidade. Então ela deu um show de explicações, de dicas de alimentos que pode melhorar a imunidade e tal, e coisas do que fazer. E assim, né, foi numa live super gostosa, acho que fica até amanhã, às 11 horas da manhã, tá lá no @ ai, meu Deus do céu, cursos. Se você entra no meu stories depois dessa live e vê, e assiste essa live da Vanessa, gente, porque foi muito legal. Então você aprende o quanto comprar, sabe? Aprende a usar tudo que você tem na sua casa. Eu falei assim, né, meu esposo, logo que começou, ele falou assim, não precisa comprar nada. Eu falei, não precisa. Eu fiz a compra do mês, fiz a compra de misturas tal, e não precisa. Hoje eu precisei ir porque acabou o pão, né? Acabou o pão integral que a gente come. Eu sempre deixo no congelador, no freezer, mas acabou mesmo. Então eu comprei isso, café, que eu compro assim para alguns meses e acabou. Então eu tinha 16 itens, gente. E eu, aliás, nem fui. Eu poderia ter ido no passado no caixa rápido, mas eu tava com 16 itens, eu falei assim, não vou, né? Então, mas eu poderia. Então, assim, nessa zona de aprendizado, quando a gente sai da zona de conforto, a gente enfrenta o medo. O medo é o que traz irritação, traz compras de pânico, né? Traz estoque de comida, né, remédio e álcool gel. E aí eu tava falando, a gente continua com meio litro, ele tá na metade, ou seja, a gente usou 250 ml de álcool gel. Hoje eu consegui achar outro numa outra farmácia, super caro, mas comprei, né, porque para deixar no carro, até para passar no carro quando a gente sai pra rua.
E aí, na zona de aprendizado, né? A gente reconhece também que todo mundo dando o melhor de si, né? A gente passa a ter empatia com os próximos, com as pessoas, hoje mesmo no mercado, tinha um senhor na minha frente, ele estava fazendo essa compra enorme, sem nenhuma laranjinha para contar a história, né? E eu fiquei morrendo de dar várias bolachas recheadas, wafer, lasanha pronta, e eu só fiquei olhando, falei, meu Deus, e ele na casa dos 60 anos, assim, falei, meu Deus, tá super inflamado, tava sem máscara, sem luva, falei, nossa, tá super no grupo de risco de ficar doente, tá fazendo isso pro bem da família, e ele tava sozinho, gente, com um carrinho enorme, e eu só tinha 15 itens, eu vou ficar nervosa com ele? Não, gente, eu vou ser eu gostaria até de ajudar, mas como, né, nessa época a gente nem. Eu tava de máscara, as pessoas já falam assim: nossa, essa daí tá com coronavírus e não quer passar, né? Mas assim, gente, a gente aprende, mais uma coisa, assim, muito importante é a gente sair, porque depois da zona de aprendizado, a gente tem a zona de crescimento, né? Então, eu tô na zona de conforto, vem a zona do medo, daí vem a zona do aprendizado e vem a zona do crescimento. E quando eu tô na zona do crescimento, gente, eu vivo o presente, eu encontro um propósito, sabe? Eu penso nos outros e formas de ajudá-lo. Eu agradeço pelo que eu tenho, agradeço as coisas. Então, a gente só consegue, né, estar na zona de conforto. Nada acontece na nossa vida, nada. Quando acontecer, gente, as coisas que têm acontecido esses dias, nessa última semana, os avanços na escola. Gente, a escola nunca tinha pensado em ter aula online. Claro que não, né? Uma escola super tradicional, tal, nunca tinha pensado em EAD, nada. E eles são super tradicionais, tal. E hoje eu recebi uma mensagem que muito provavelmente semana que vem vai começar as aulas online, né? Tem galerinha aí estudando para vestibular, gente. Como que você vai interromper o sonho de uma pessoa porque não quer sair da zona de conforto? Não, vai dar um frio na barriga? Vai, mas vai com frio na barriga mesmo, né? E aí você aprende uma nova habilidade, você aprende uma nova coisa que você falava assim. Gente, eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe é avessa a tecnologias, né? E ela tá sozinha em casa, porque ela é viúva, então ela tá sozinha. Ela tava com uma irmã dela, ela levou a irmã dela pra casa da minha outra tia, ela tá sozinha. Gente, a minha mãe, ela falava que quando teve celular, ela falava assim: ai, não preciso disso, tal. Aí a gente deu o celular. Ai, vamos instalar o WhatsApp. Ai, eu não sei mexer nisso. Gente, ela que manda os videozinhos agora, né? E aí a gente falou: vamos fazer uma reunião de família. O WhatsApp você pode fazer reunião por vídeo até 4 pessoas. Todo mundo sabe disso? Ou achava que era só uma pessoa? É só você ir incluindo outras pessoas lá. Então agora às vezes eu vou fazer almoço e aí eu chamo a minha irmã, a gente coloca a minha irmã junto e fica ali conversando, né? Cada uma nas suas casas, separadas fisicamente, mas juntas no sentimento, né? A minha a gente fez algumas reuniões entre família pra gente orar, tal, porque parou de ter cultos na igreja, e aí precisava acessar o aplicativo Zoom, que é um aplicativo de reuniões online. A minha mãe entrou no Zoom, entrou várias vezes, todas as vezes que a gente fez, ela entrou, ouviu, sabe? Então, assim, mas se não tivesse a necessidade, ela ia sair da zona de conforto? De jeito nenhum. Se eu falasse assim, mas vamos fazer um Zoom, ela falava assim, eu não sei disso, não quero saber disso, entendeu? Ela não teria tempo para isso, né? Então, você pode ver que não tem idade para sair da zona de conforto. E essa situação que aconteceu no mundo, gente, o mundo não vai mais ser o mesmo. E tem muita gente que, assim, fica preso na zona do medo. Então, tem empreendedores presos na zona do medo, tem escolas, tem pais, tem famílias, tem pessoas que estão presas nessa zona do medo. E aí esse medo, sabe o que faz com você?
ele descarrega cortisol na sua corrente sanguínea, né? Descarrega hormônio do estresse, isso baixa a sua imunidade, e aí se você sai na rua é capaz de você pegar o vírus porque você tá com a imunidade baixa. Então, vamos prestar atenção nisso. Sair da zona de conforto, para você crescer na sua vida, é só saindo da zona de conforto, tá? É só saindo da zona de conforto que você cresce na sua vida, tá? Olha as coisas que aconteceram. Eu e meu esposo, a gente é muito... Tem um nome, a gente adora experimentar coisas novas, sempre. Pra você ter uma noção, a gente, quando lançou o Ford Ka, a gente comprou o Ford Ka. Quando lançou a Jaque veio pro Brasil, a gente comprou um J3. Quando a Renault veio pro Brasil, a gente comprou um Clio, né? A gente gosta de experimentar coisas novas, comidas novas, e nós somos assim, eu e meu esposo, e a gente acaba passando isso para as crianças. Então, eles amam comer comidas diferentes, né? Mexicano, vamos comer. Uma vez nós fomos num restaurante e meu filho quis comer jacaré, pensa, ó o nível, né, da inovação. Então, assim, a gente não tem problema com fazer com coisas novas, tal. Então, pra gente é tão automático que aconteceu a situação, a gente já procura alternativa, mas a maioria das pessoas não. Elas ficam patinando aqui na zona do medo. Né? Elas ficam, meu Deus, se eu perder o emprego, meu Deus, e aí as que perderam, o que eu vou fazer agora? Reclamava daquele emprego, queria fazer outra coisa, e aí perdeu o emprego, só que era cômodo, gente, era cômodo, tava ali, pingando todo mês, então você tá onde? Na zona de conforto. Para crescer, a gente precisa transpor a zona de conforto, ir para a zona de aprendizado, e da zona de aprendizado a gente atingir a zona de crescimento, a zona de evolução. Isso dói, mas ficar na zona de conforto também dói, né? A gente precisa escolher a dor que a gente quer sentir. Se é a dor do crescimento ou se é a dor de ficar na zona de conforto, né? Porque assim, tem... Então, ó, vou dar o exemplo de um feirante. O feirante está lá acostumado a ir no Ceasa, a comprar o seu material, né? Que seja fruta, verdura, legumes, que seja. Ele está acostumado a ir lá no Ceasa ou ir no seu distribuidor, tal, comprar. Aí ele vai lá na feira, monta barraca, as pessoas vão lá e compram e ele está acostumado com aquilo. Porém, existe um mar de oportunidades de pessoas que não podem ir até a feira. Que gostaria de. E velhinhos, gente, que gostaria muito de ter de filhos que gostariam que fosse entregue uma feira para os pais, porque ele não tem condição de fazer. E aí, só que o feirante fala assim: eu não entrego. Você quer vir, você tem que comprar aqui. Aí acontece uma coisa dessa, que ninguém tá andando na rua, que ninguém vai na feira. Aí. Gente, eu recebi acho que uns 5 contatos diferentes entregando as coisas em casa. A dor do crescimento com certeza será melhor, na minha opinião. Justamente, com certeza. Né? Ó, a Márcia, né? Acho que é a Márcia, da Auruma Atelier. Ela faz coisas de crochê maravilhosas, gente. Meu Deus do céu, ela colocou umas roupinhas de bebê de crochê. Assim, gente, parece um sonho. Depois vocês vão lá, ó. Auruma Atelier. Depois vocês vão lá ver. E aí pensa que ela não nasceu sabendo fazer crochê. Ela não nasceu sabendo fazer aquilo. Ela foi Marlene. Eu sempre confundo com Márcia. Aí a Marlene. Gente... Ela não sabia fazer crochê. Algum dia ela pegou a agulha e foi lá. Aí ela pegou... Imagina o quanto de correntinha e de ponto errado que não deu na vida, não é, Marlene? E aí ela foi lá e fez. Aí tirou a receita de um e fez e desmanchou. Imagina quantas receitas de crochê já não foi desmanchada, né? Vamos lá começar de novo. Faz a correntinha, faz uma carreira, faz outra. E aí, mas por quê? Porque ela foi aprendendo, ó, não sabia, tá vendo? Eu só sei fazer correntinha e ponto alto, no máximo. E olha que ainda sei, hein? Tem gente aqui mais nova que tá nessa live e fala, que é isso? O que ela tá falando, né? Mas assim, ver depois aqueles top de praia, de crochê,
né? Ah lá, muitas, fez muitas. Então, essa questão, esse aprendizado, pode ser que na hora a gente ficou nervosa, tal, mas se não, eu vou conseguir fazer. Se alguém já fez, gente, eu amo isso, olha, se alguém já fez, é possível de replicar. E se não fez, eu vou ser a primeira a fazer, né? Porque, gente, ela faz macacão de crochê. Eu nunca tinha visto macacão de crochê. A única coisa que eu sei fazer com linhas, que eu fiz há muito tempo, né, era sapatinho de nenê de tricô, nem era de crochê. Barrinha de coisa eu já fiz. Ó, desmancho muito ainda, né? Por quê? Porque a gente tem aquele objetivo de crescer, de melhorar, de aprimorar. Então, nunca se esqueça disso aqui, ó, bem facinho de fazer. Você pega um papel aí e põe, ó, zona de conforto, é bem pequenininha. Aí vai ter uma zona de medo para crescer, vai ter a zona de aprendizado e vai ter a zona de crescimento, ó. É aqui que a vida acontece. O medo, né? Eu falo muito de autossabotagem e tal. O medo, meu Deus do céu, ele ativa os sabotadores assim. Ontem eu fiz uma live com a Karine, foi maravilhosa. Eu consegui subir, acho que eu vou subir lá no YouTube, tá? Então, o medo, gente, pelo amor de Deus, ele dá a mão pro... Amei, Marlene. Eu olhei, é que assim, passou no meu Instagram e eu fiquei de boca aberta. Aí eu entrei lá no seu perfil para ver as coisas que eu falei, meu Deus do céu. A minha filha já é grande, né? Porque se fosse pequena, meu Deus do céu. Então, o que acontece? A Ritinha por aí, seja bem-vinda. Quando a gente sai, então sair da zona de conforto dói. Se você vê alguém reclamando, né? Por exemplo, a Rita, que acabou de entrar, ela tem um negócio, né? Muito provavelmente vai sentir. Mas a gente precisa, primeiro, aprender a fazer uma reserva financeira. É o tempo. Agora, talvez a gente não consiga, porque as contas vão chegar, os boletos vão chegar. Mas assim, a gente vai doer, esse aprendizado vai doer. Mas a gente vai crescer. Quando a gente se colocar as coisas no lugar, a gente fala assim, nunca mais eu vou cair nesse erro de não ter uma reserva financeira para uma situação como essa, por exemplo. Porque a gente nunca sabe, gente, quando vai acontecer alguma coisa, na verdade, não é? A gente nunca sabe. Então, pode ser que as pessoas e pensa, gente, a gente teve um vírus, né? Mas imagina as pessoas que moravam na guerra, gente, estava lá vivendo de boas na casa delas, de repente chega, tem que sair da casa e ir para um campo de concentração. Pensa, né? Então, assim, e muitas saíram do campo de concentração, mas o que elas tinham? Elas tinham muito claro o crescimento. Elas estavam lá, teve o medo, tá? Aí elas foram para a zona de aprendizado. Elas aprenderam com a guerra, aprenderam como que elas fariam para sobreviver à guerra e foram para a zona de crescimento. Então, gente, a zona de crescimento é onde acontece a vida, sabe? É onde a gente consegue. Então, a gente precisa ter prazer de sair da zona de conforto. Né? Mas o ser humano, todo mundo tá na zona de conforto, é confortável lá, é quentinho. Às vezes tá uma merda, mas tá quentinho. E para a gente sair de lá, a gente sim precisa enfrentar o medo. Mas o medo, a gente pode escolher que dor que é. Se é de enfrentar o medo do aprendizado e ir para a zona de crescimento, ou se é continuar com medo da zona de conforto, né? Continuar com a dor de continuar na zona de conforto. Então, nesse período aqui, o que significa a zona do medo? A gente sair comprando tudo que a gente nem precisa, às vezes vai perder validade das coisas em casa, nem precisava, e às vezes outra pessoa não tem. Álcool gel é um exemplo disso, né? Aí a gente vai para a zona de aprendizado, a gente aprende a consumir com maior consciência, a gente aprende a ajudar, a gente aprende a encontrar alternativas, né, para isso. Deixa eu só ver. Me dá um carregador, por favor. Tá acabando a bateria do celular. E aí a gente vai para... Quando a gente aprende essas coisas, a gente vai para a zona de crescimento. Que daí, na zona de crescimento, a gente, nossa, fala assim, meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu. Tem um amigo do meu esposo, gente, que ligou para ele, o filho faz
como é gastronomia. E aí começou, né, o filho falou, acho que o filho trabalhava em algum lugar e saiu, ficou sem renda, e falou assim, o que você sabe fazer? Você tá fazendo gastronomia? Ah, eu sei fazer hambúrguer, tal, aprendi uns hambúrgueres. Ele falou, então vamos fazer. Gente, em 3 dias ele já faturou 10 mil reais. Então, as oportunidades, embora fechem algumas, abrem-se milhares de outras. A gente precisa, sair da zona de medo e prestar atenção nas oportunidades, porque senão elas vão passar assim, e aí outra pessoa pega e você fica chorando, o quê? Na zona de conforto. Ah, mas eu nunca fiz isso. Sempre tem uma primeira vez, não é mesmo? Né? A Marlene não sabia fazer crochê. Hoje ela é a fada, né, do crochê. Então, gente, não deixa, assim, não seja consumido pelo medo, né? E essa situação vai trazer muitas mudanças e mudanças rápidas, né? Então, isso vai ajudar demais, demais, né? Todas as pessoas. Então, assim, só relembrando aqui para quem entrou, a gente tem engoli saliva errada. A zona de conforto. Aí, a zona de conforto, quando a gente precisa sair dela, precisa sair dessa bolinha pequenininha aqui, a gente tem que enfrentar o medo. Quando a gente enfrenta o medo, a gente entra numa zona de aprendizado. Daí a gente aprende sobre os nossos potenciais, a gente aprende coisas novas, habilidades novas, ou potenciais de outras pessoas. E aí a gente vai para a zona de crescimento e aí a mágica acontece na nossa vida, tá? Então me falem aí, né, que lugar você já tem pessoas aqui que eu sei que tem o sabotador hipervigilante, que é o sabotador que vê perigo em tudo, né? E que esse sabotador faz com que fique piscando o medo aqui dentro. Por isso que é tão importante a gente aprender a controlar essa sabotagem, porque senão fica piscando aqui sempre, entendeu? E para a gente crescer, se a gente não controlar o medo, a gente não cresce, a gente fica ali. Gente, é uma vida muito triste. É uma vida muito triste, a vida, sabe, assim, de medo direto, tal. E tem muita gente nessa situação. O medo faz cair a imunidade, né? Você ficar sucumbir pelo medo, né? Ficar com muito medo, o medo te dominar, acaba com a sua sanidade mental, acaba com a sua imunidade e aí você não vive mais, você vegeta. Então, a grande vida, né, tá aqui, na zona de crescimento. E olha aqui onde está a zona de conforto. Você precisa passar pela etapa do medo, vai ser normal, só que você foca no aprendizado, o que eu vou aprender com isso, e aí você vai para a zona de crescimento, para a zona de evolução. Eu sinceramente desejo, e eu trabalho nisso todos os dias para que as pessoas entendam que a melhor zona para ficar é a zona do crescimento. E, gente, isso é um ciclo, né? Porque daí você cresce e tal, aí fica confortável aquilo, aí você fica confortável aquilo. Aí vem medo de mais alguma coisa e bora lá, é um ciclo. E bora lá, sempre visar o que eu vou crescer com isso. Veio essa situação, o que eu vou crescer com isso? Como eu posso crescer, como eu posso evoluir com essa situação que a gente está passando. Seja respirar, seja aprender a respirar, seja aprender a controlar o medo, seja aprender a lavar a mão, né? Seja aprender a ter esses cuidados, a não tossir, né? Em cima dos outros, usar máscara quando estiver resfriado, porque, gente, a gente tem resfriado a vida toda. E se a gente tivesse feito essas precauções que a gente está tomando hoje, talvez outras doenças não teriam sido tão difundidas, né? Então, a gente teria mais cuidado, mas a gente não sabia. Olha que aprendizado a gente já está tendo. Olha que aprendizado, como
a questão de você se precaver, de você ter uma boa higiene, um bom cuidado, né? Quando tá resfriado, ao invés de ir no mercado e atchar no meio do mercado, põe uma máscara, vai proteger você, a sua imunidade, vai proteger as outras pessoas. Então, tomara que dessa situação que a gente está passando, a gente tenha muitos aprendizados, muito crescimento e muita evolução. Então, não fica, ó, verdade, depois de descobrir qual era meu sabotador, criei asas, mesmo ele aparecendo, ativo sábio sempre para enfrentá-los. Uhul, que linda! Betinha, sua linda! Gente, eu comentei que ia falar das 5 linguagens do amor. Eu falo na segunda, tá bom? Pra gente não misturar os assuntos, para vocês ficarem com essa reflexão de crescimento, para vocês entenderem que é uma delícia sair da zona de conforto, né? Então, se você conhece alguém que tá aqui preso na zona do medo, fala assim: olha, o que você pode aprender com isso? Né? Como que você pode evoluir como pessoa, como empreendedor, como negócio, como funcionário? Né? Gente, os funcionários estão trabalhando muito mais em home office. Meu esposo entra lá no quarto e é como se ele estivesse trabalhando na empresa mesmo, porque ele só vem, almoça com a gente, entra lá e volta. E então, assim, tem dado muito certo, né? E todo mundo falando assim: nossa, como a gente enrola. No trabalho, como estamos mais produtivos, né? Porque tá todo mundo fica um pouquinho na zona de medo, mas tem um aprendizado enorme, tá? O rumo é a evolução. Então, tem uma amiga, gente, que ela tava na live da semana passada e ela falou assim: não, tomara que eles gostem dessa ideia, porque ela tem criança pequena, gente. Imagina você poder acompanhar o crescimento da sua criança de mais perto, né? Não depender de deixar tanto tempo em escolinha, deixar um período só, tal, e entregar e ser produtiva. Eu super defendo essa bandeira de trabalhar home office, de trabalhar online, de ensinar o que você sabe, né? Então eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Oh, Rosinei, que linda! Saúde do seu pessoal aí, que saudade. A Rosinei, não sei se ela tá aqui ou se ela tá lá em São Bento do Sul. E um pessoal muito bacana, muito maravilhoso. Eu amo essa internet, tá vendo? Quando é que eu fosse dar uma palestra que ia estar a Vivi, a Betinha, a Rosinei, como? Nunca, gente. A gente ia conseguir todas essas pessoas de cada canto, todas juntas pra gente conversar. E a gente aprender que pra gente evoluir, a gente precisa sair da zona de conforto. Só que da zona de conforto vai ter um medo danado, vai dar um medo, por isso que a gente tem que ir com medo mesmo. A gente entra na zona de aprendizado, aprende novas habilidades, aprende novos desafios, aprende novas coisas que você nem imaginava que você poderia aprender e evolui. Então, vamos evoluir como pessoa, né? Isso é que eu chamo de afinar a vida. Não é só, vou afinar a vida e emagrecer. Não, gente, afinar a vida é você evoluir, é você sair da zona de conforto, enfrentar o medo, né? O medo de ser julgada, o medo do que vão pensar, enfrentar todos os medos, ir para uma zona de aprendizado, aprender quem é você, aprender o que você pode fazer, quais são os seus reais objetivos no momento da sua vida e evoluir, né? E viver essa vida. Não ficar lá presa na zona de conforto. Mas eu sempre fui assim, eu nunca vou mudar. Nada disso. Você pode e você deve, tá bom? Olha, a live fica gravada aqui, né? Fica gravada 24 horas no Instagram. Depois, durante a semana, eu baixo e a gente faz um processamento aqui para subir para o YouTube. E na segunda-feira a gente tem live. Aqui tem live toda segunda e sexta às 18h08. Então, na segunda, já fica certo que a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor, porque isso vai ajudar muito nessa época de que a gente está recluso, né? Dessa reclusão social, desse confinamento. Você entender como é que as outras pessoas professam o amor.
Porque às vezes você fala assim, ai, não falou nada, tal, mas não é dessa maneira que a pessoa demonstra amor. E você também não é da mesma maneira que demonstra amor, e aí às vezes dá alguns choquinhos e isso não precisa acontecer, tá bom? Oba, né, Vivi? Segunda-feira, já tô dando spoiler, tá bom? Um beijo, excelente final de semana e bora evoluir com tudo isso que tá acontecendo. Ó, zona de conforto. Tchau, tchau, zona de conforto. Bora enfrentar o medo, ir para a zona de aprendizagem e ir para a zona de crescimento.